Oi, gente! Podem sentar no sofá, que o nono episódio já vai começar. E hoje a gente vai trazer a Andrea Krause, designer e consultora de marketing da Eucatex, para a gente falar sobre um assunto muito legal: tendências. E a Andrea vai trazer uma apresentação para a gente, então fiquem ligados que hoje tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Bem-vinda, Andrea. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo Tudo bem, bem? pessoal? Então hoje teremos muito compartilhamento de conhecimento, né? Hoje eu acho que a gente precisa falar de tendência olhando um pouco para o futuro, né? E saber bem os insights criativos para a gente poder ter assertividade no lançamento de um produto. E a tendência ela acontece alguns anos antes, né? Então, quando a gente participa de uma feira como a Formobile, as coisas já aconteceram no mundo, já foram estudados os comportamentos, o que a gente chama de Zeitgeist, que é esse estudo que um trendsetter, um cool hunting, ou a Tendere, que é a empresa que nos apoia nesse trabalho de comportamento de macro e micro tendências. E aí, você analisando esses comportamentos, é que a gente consegue realmente chegar num consenso daquilo que realmente vai ser assertivo para o nosso país, entendendo o nosso consumidor, porque nem todas as tendências têm aderência ao nosso mercado, né? Então, a gente olha em cascata, olha transversalmente o design, olha outros segmentos, moda, arte, arquitetura. Eu acho que tem um conjunto, uma sequência de análise até chegar no nosso mercado, que é imobiliário, né? Então, acho que é bem bacana conhecer esse caminho, né? Muito legal. Eu já estou super curiosa, eu já estou super alegre aqui para aprender com você. Ok, vamos lá. Então, a gente trouxe para vocês algumas questões. São questões importantes sobre uma nova realidade. Nós passamos por uma pandemia e temos hoje um contexto global e visão de futuro um pouco diferente, porque tivemos impactos em vários setores, né? A pandemia empurrou o consumidor e vários segmentos para uma mudança e uma transformação. Então, a gente olha muito essa questão da economia do bem-estar, a gente fala muito do comportamento do consumidor e os novos valores. E são essas tendências criativas que se tornam relevantes para uma casa muito mais emocional, né? As pessoas se voltaram para dentro das suas casas, compartilham muito mais outros valores, e a gente quer mostrar como que isso tem impacto nos lançamentos de produtos da Eucatex, tanto no MDF como no MDP. O importante, Juliana, é que para a gente fazer esse trabalho, a gente tem o apoio da Tendere, que é uma empresa especializada em macro e micro tendências. Então, anualmente, nós fazemos um trabalho junto com eles, um workshop criativo, reunimos todo o nosso time de marketing da Eucatex, e dali saem os insights para os produtos e lançamentos, e os grupos de gostos. Então, eu vou construir um pouquinho essa história para vocês. Então, olha, a gente não pode deixar de falar inicialmente que a gente olha para o mundo e sabe muito bem que a pandemia teve um impacto mundial, global, e nós nos adaptamos como sociedade a uma série de valores, né? Criamos novos hábitos, acho que todos nós fomos impulsionados a mudar um pouco o nosso comportamento, as nossas escolhas em relação ao consumo. Então, a gente tem, além dessa mudança de comportamento, a gente tem uma aceleração aí trazida muito do segmento tecnológico, da internet das coisas, enfim. Então, a gente reconheceu, de certa forma, uma fragilidade, né? Acho que todo mundo ficou muito ansioso com todo esse processo, mas, de qualquer forma, a gente está aprendendo a olhar um cenário que ainda é instável, né? E isso tem um reflexo, vamos dizer assim, em todos os negócios, né? Uma das coisas importantes para a gente comentar que é a questão do meio ambiente. Então, a gente tem que explorar bem essa questão do meio ambiente, porque ela está sendo muito questionada do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista sustentável. Então, esse equilíbrio ambiental é algo que as empresas estão colocando na sua pauta, justamente para tomar decisões mais sustentáveis, que tenham
uma aderência com o futuro do planeta. Então, o compromisso ambiental, ele tem um reflexo muito grande no desenvolvimento dos produtos, na escolha dos materiais, nas ações, na forma como o produto é produzido, como ele é comercializado, buscando esse ambiente mais saudável. Eu acho muito legal comentar aqui que o MDF e o MDP, eles são fabricados a partir de madeira de floresta, são florestas plantadas que, além de captarem CO2 para redução de gases, de emissão de gases, a madeira estoca carbono, e o móvel também estoca carbono, até 100 anos. Então, a gente também, na categoria móvel de madeira, a gente também ajuda na mitigação do clima, na redução do efeito dos gases, né? Então, acho que todo o contexto precisa ser super bem comunicado. E aí, essas mudanças também impactam na forma das pessoas comprarem, né? E também nas prioridades de consumo. Então, a gente vê que o serviço, a dinâmica do serviço, ela mudou. Então, todos nós estamos sendo empurrados para pensar de uma outra forma. A gente valorizou bastante os processos coletivos, empresas estão muito mais focadas em questões sociais e éticas, né? Existe um mercado muito interessante para os negócios sustentáveis, e, por outro lado, a gente vê uma queda no Brasil no poder de compra, né? Então, a gente tem também uma população com endividamento, uma classe C prejudicada e D também, e vê muito essa questão da casa, que foi bastante valorizada nos 2 anos da pandemia, agora ganhando espaço, perdendo um pouco do espaço para outros serviços, porque todo mundo quer viajar e quer sair de casa, porque ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Então, a gente vê do ponto de vista do design a importância de se trabalhar em prol do usuário. Então, a pergunta principal é o que o usuário precisa hoje para que a gente tenha um design mais coerente com o momento atual que a gente vive. Esse tema é importante, né? Acho que é uma grande reflexão até para as indústrias de móveis se adequarem do ponto de vista de projeto, de mobiliário multifuncional, de produtos mais alinhados com o momento atual, e acho que esse impacto é imenso aí para uma mudança de cultura no segmento de móveis, né? Espera um pouquinho aqui, que esse meu slide está um pouquinho devagar para passar, mas a gente vai alinhando as datas. Então, a gente tem uma série de transformações aqui que quer compartilhar com vocês. Essas transformações têm muito a ver com novos valores, adaptabilidade. Eu falo que as pessoas têm que criar mais flexibilidade e empatia para entender melhor que nós estamos num processo de mudança da sociedade global, né? Então, essa transformação exige de nós um planejamento importante de médio e longo prazo, até para as indústrias, para as empresas entenderem para onde elas vão. Isso aqui é importante, porque a gente conversa muito com a indústria moveleira, discutindo bastante essa questão do canal. Então, olhar para diferentes canais, olhar para o e-commerce, para a exportação, buscar mais oportunidades de negócio. Então, acho que isso é um fator, assim, muito relevante para os empresários pensarem um pouco fora da caixa, né? A gente tem situações de clientes que trabalham só com um canal, e eu acho que hoje a dinâmica do mercado exige flexibilização para ampliação dessas estratégias, né? Eu acho que tem que ser muito bem pautado. Como eu falei para você aqui, zerar a emissão de carbono, a gente tem várias soluções inteligentes aí do mercado, de produtos que consomem menos plástico, né, que são biodegradáveis. Isso é legal também comentar, os nossos painéis são biodegradáveis, eles são recicláveis. Dentro da Eucatex, a gente tem uma usina de reciclagem de madeira, então nós temos um raio de 250 quilômetros caçambas para coletar madeira de lixo, de resíduo, e usar no nosso processo de geração de energia, né? E a gente já vê hoje no mundo essa transformação já há alguns anos, né? Os próprios painéis, na Europa, o MDP é 100% de madeira reciclada, o MDF acho que é uns 40%, e a gente vê a importância da madeira, a valorização que a madeira teve no mercado global, né? Em termos de valor, de preço, por conta da crise de energia. Então, tudo isso transita muito no impacto do nosso setor, a importância, então, de valorizar os produtos de madeira sustentável, de reflorestamento, mas também ajudar nessa questão da emissão de carbono, de zerar o carbono. Isso é uma característica própria
do nosso segmento florestal que contribui para esse processo. E o mercado precisa comunicar isso para o consumidor, sabe, Juliana? Porque o consumidor precisa estar atento às escolhas de produtos pautadas nessa visão de zerar a emissão de carbono, né? E você está falando tudo isso, Andréia, e vai vindo na minha cabeça, né, várias soluções que a gente pode pensar no mercado como um todo, né, da construção, não só do setor moveleiro, né, e pensar nisso, principalmente no setor moveleiro, eu acho que é algo assim para ontem, né, porque é um investimento grande, né? Quando a gente pensa, né, na parte de movelaria, quando se Correto. faz uma casa, uma construção, ou até mesmo uma reforma, né? Quando a gente olha lá o investimento, a marcenaria tem um impacto grande. Então, que bom, né, que a gente está pensando nisso, para que as pessoas realmente olhem e falem assim: eu estou fazendo investimento, mas eu sei que eu estou agredindo menos, né, com esse investimento. Eu acho que essa mentalidade é cada vez mais presente, e as pessoas estão preocupadas com isso, sim, e as escolhas que as pessoas fazem, pelo menos os meus clientes, eles levam em consideração isso, e eu acho que isso é muito bom, né? Não é só olhar o quanto custa, mas é olhar o quanto custa para o futuro, quanto custa para as Exatamente. próximas gerações. Isso que eu estou Exatamente. fazendo agora, né? Exatamente. E olha, os nossos produtos são todos certificados pelo FSC. Isso é importante também colocar, que o FSC é um selo verde, que atesta a origem da madeira. E, infelizmente, as questões de madeira também são bem complexas no nosso país, né? A extração ilegal da madeira, a comercialização da madeira, a queimada da madeira. Então, eu acho que é muito importante o FSC também ser um recurso de um selo que o consumidor entenda que ele é importante quando ele compra um móvel. Os nossos clientes que compram as chapas nossas, eles recebem na nota fiscal um código, que é a cadeia de custódia, que identifica que a madeira tem origem. É como o nosso RG, a gente tem o nome do pai, da mãe, né? A certificação também traz o RG da floresta, identificando que aquela floresta tem origem controlada. Eu acho que isso é importante para o momento atual, né? E a outra coisa, né, Andréia, essas questões, essas preocupações ambientais, a gente realmente tem que ficar muito presente para isso, porque, de fato, o nosso setor, isso eu estou falando da construção, tem grande impacto nisso, né? Tem. Então, é emergencial, né? A gente está falando sobre isso, e eu, inclusive, vou fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Se cada um de nós, né, pensarmos numa pequena coisa que a gente pode fazer diariamente para mitigar essa questão, juntos a gente vai fazer uma grande coisa, assim. Eu vou convidar todo mundo para fazer um comentário, assim, acabou de pensar? Comenta, e a gente vai somando. E esse montão de pequenas coisas já vai fazer a diferença, né? Somos Isso muitos, mesmo. podemos muito, não é, Andréia? Começa pelo copinho de plástico, né, Juliana? É Começa só com não um usar o copinho de copinho de plástico, já plástico. ajuda, o canudinho já ajuda, enfim, reciclar o lixo, é tantas coisas. Mas, assim, adquirir produtos sustentáveis que tenham uma preocupação com o resíduo, que tenham uma preocupação com a certificação, que façam bom uso da floresta, eu acho que isso é muito importante, né? O consumidor tem que valorizar essas questões na hora de escolher o mobiliário que ele vai comprar, na hora de ver a matéria-prima, a origem da madeira. Eu acho que todos esses aspectos têm um novo valor hoje, né? Eu acho que o valor é muito de sobrevivência futura, né? Então, a gente tem que também participar desse processo. Com certeza. Muito bom. Então, assim, do ponto de vista de novos valores, a gente só pensou aqui alguns caminhos que a gente vê, e isso realmente aconteceu conosco. Eu sou uma profissional hoje 100% home office, e a gente vê muito essa mudança, né, do dia a dia para o conforto, né? Isso tem um impacto na moda, né? Porque passei a usar uma roupa diferente daquela que eu saía na maquiagem, no cosmético, enfim, mas também no mobiliário, né? Então, acho que essa consciência do que eu vou usar e por que eu estou usando é importante, trazendo aquela questão do prático, do gostoso de fazer, do conforto. Eu acho que é isso que todos nós buscamos aí nesse período todo, e isso continua, né? Principalmente na nossa mente, né? E muitas pessoas passaram a fazer seus hobbies dentro de casa, né? Eu acho que tem um impacto interessante. A gente pode compartilhar algumas dicas aqui. O pessoal conheceu o relatório
do Predix, do Pinterest, que ele fala muito sobre essas questões emocionais, e também da IKEA Home Life, que também fala muito das questões das pessoas e do emocional dessas pessoas, né? Isso para a gente, como não temos tempo aqui para abordar, a gente deixa algumas dicas aí também para o pessoal. E aí a gente tem muito um caminho que a gente vê crescendo no nosso segmento, principalmente, que é a manualidade, o artesanato, marcas com mais apelo sustentável, o uso de materiais como palha, trama, tecidos naturais, essa coisa do rústico, do ancestral, então as marcas com esse apelo. E às vezes a gente vê até 4, 5 marcas com posicionamento diferentes, algumas muito com essa pegada dos produtos com mais sustentabilidade. Outra questão que a gente não pode deixar de abordar é as soluções tecnológicas para os problemas do cotidiano, né? Então, hoje a gente praticamente compra muita coisa pela internet, trouxe esse conceito da casa inteligente, acompanha melhor esse mundo virtual, assim, com as startups, os hubs. Então, você vê muita mudança muito rápida, até nos modelos de negócio, nos modelos de varejo de imóveis, varejo em geral, né? Então, essa aceleração, ela tem que também transitar no nosso segmento. A gente procura até usar esses recursos, por exemplo, se você entrar no Planeta Eucatex, você vai conhecer os lançamentos através de ambientes, né, decorados. Então, nós temos a realidade virtual, não só para um apartamento compacto no MDP, mas também para o MDF. Então, o profissional de marcenaria, o arquiteto, o designer, o industrial, eles podem entrar no nosso site e acessar isso e entender um pouco melhor a casa do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de superfícies, de madeiras, né? Isso traz uma visibilidade que você está dentro daquele espaço, ao mesmo tempo você não está, porque é um mundo virtual, né? Então, essas tecnologias, elas estão sendo incorporadas e realmente está mudando a nossa dinâmica até de participar de uma feira, né? Nós já começamos com esse trabalho já na Revestir, que acontece há 2 anos atrás, estamos trazendo aí também para a Formobile, então é muito bacana poder conhecer um pouco mais desse mundo mais virtual. Andréia, uma dúvida. Você acha que a gente voltar, né, para os materiais naturais, o rústico, isso tem a ver inconscientemente com o nosso primeiro lar ancestral lá, a caverna, a natureza, estar próximo disso e se sentir acolhido, se sentir que realmente esse é o nosso lugar, esse sempre foi o nosso lugar e a gente, no fim, se distanciou disso e agora está voltando de alguma forma? Tem a ver? Eu sempre fico pensando nisso. Tem tudo a ver essa tendência da biofilia, né? Que é trazer a natureza para dentro de casa. Então, até é interessante, comentando, eu faço alguns artigos aí para a coluna da Mobile, fornecedores, e a gente sempre conversa muito sobre algumas pautas, e uma delas que eu escrevi recentemente, a minha coluna, a gente traz muito essa questão da natureza, não só no ambiente, naquilo que se projeta em termos de desestressar, as cores da natureza, né? O verde, que é a cor que acalma, né? O céu azul, e isso foi inspiração para os nossos lançamentos na coleção MDF-MDP. Mas eu acho assim, a biofilia, trazer a natureza para dentro de casa, tem um estudo que reforça que isso traz muito mais, desestressa as pessoas, aumenta o processo criativo delas, reduz a pressão arterial e traz mais prazer, as pessoas são mais felizes dentro desse contexto. É por isso que aumentou o número de varandas com jardim, as pessoas querem mais jardim ou querem um espaço na casa que tenha um quintal, que possam também ter o seu momento de relaxamento. Então, assim, tem toda a relação, Juliana, isso não tenho sombra de dúvidas. Nós que moramos nas grandes cidades, nós temos que nos adaptar e trazer a natureza para dentro de casa, mas muitas pessoas foram morar em condomínio, gostaram, são hoje trabalho remoto, a gente vai falar aqui, não querem mais voltar. E hoje, num processo seletivo de um profissional, o profissional já quer saber se é trabalho remoto, tem a chance de ser, ou se é full-time dentro de uma empresa, e às vezes, olha, eu não quero, eu estou buscando um trabalho que seja trabalho remoto, porque a pessoa é nômade, pode estar em qualquer lugar,
Já já eu vou falar desse tema aqui. E aí eu trago, eu acho uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente busca a natureza, a gente tem muito forte hoje a tecnologia, né? E para mim são coisas que a princípio podem ser realmente opostas, mas no fundo não, né? Uma coisa agregou na outra, porque graças à tecnologia que a gente pode voltar a ficar mais próximo da natureza, mesmo Isso mesmo. trabalhando, né, com o trabalho à distância que você vai falar, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa tecnologia é que também traz a tal da ansiedade que você falou, né? Então, eu acho que no fundo a gente tem que buscar esse equilíbrio das coisas Isso para atingir o mesmo. bem-estar, que eu acho que também é uma palavra que está muito presente, né, Andréia? Sim, é. A gente fala, é o mundo tecnológico e o mundo analógico, o digital e analógico. A gente não tem como viver sem os dois, né? É o tangível e o intangível. O que a gente quer, como você falou, é ter o bem-estar e, de qualquer forma, eu quero a tecnologia, porque em casa eu deixo de ter 2 horas e meia num trânsito, né? E fiz isso muito tempo da minha vida. Então, é um tempo que a gente não quer mais perder, né? Eu acho que o recurso, esse e outros, são fundamentais, né? É um processo inviável, né? A gente não vai mudar isso, eu acho que a gente vai se beneficiar. O que a gente tem que saber lidar é com o tempo. Quanto tempo eu gasto para usar essas tecnologias a meu favor, mas também ter conforto e bem-estar, não tenho dúvida. Bom, a gente tem que falar um pouquinho também dessas novas tecnologias e falar muito porque as pessoas elas se cansaram de ficar em casa, né? Então a gente viu muito dentro da arquitetura e do design essa questão do brilho. Na moda a gente viu isso muito forte, né? Então se a gente vai para uma loja hoje e olha o que foi lançado, tudo tem muito brilho, é tudo muito colorido, né? A casa passou também a ter muito glamour, coisas de curtição, enfim, as pessoas dando festa, porque realmente foram 2 anos de isolamento total, né? Esse contato com os amigos e familiares. Então, a casa, ela é o ponto central, né? Ela continua sendo o ponto central. Então, o nosso grande desafio é trazer também essa coisa da valorização daquilo que é glamouroso para aquele público que gosta de glamour, de brilho, de cor, né? Também isso foi um despontar, assim, de muitos produtos no segmento de design, principalmente no segmento de moda, arquitetura, revestir, tinha muita coisa com brilho. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E, para encerrar esses caminhos, né, como você mesmo falou, né, o que é saúde mental, né? Como é que a gente lida com a saúde mental, né? Então, esse relatório, um dos relatórios do Pinterest, fala muito que a casa tem uma visão muito de ser mais emocional. Então, a gente buscar na casa aqueles ambientes que realmente a gente se sente bem, inclusive, né, para aqueles que têm a oportunidade de ter vários espaços, né? O ambiente da música, muito temático, da alegria, o ambiente da raiva, né? Enfim, eu acho que a casa ela é tudo para nós, né? E dentro desse contexto, a gente sabe que foi impulsionado a pensar mais na nossa saúde física e mental, né? A minha filha é psicóloga, eu sempre falo como as pessoas estão precisando de psicólogos nesse processo todo, né? Pelo qual a gente passou e ainda passa, e como as pessoas realmente precisam cuidar mais da sua saúde. Talvez nós entendemos um pouco mais a nossa essência, né? Nós estamos aqui para quê? Por que nós estamos aqui, né? E como a gente pode equilibrar, né, a nossa vida. E, obviamente, quando você está feliz dentro da sua casa, se ela te traz felicidade, eu acho que isso é muito do ganho que nós temos na nossa saúde física e mental. Na pandemia, muita gente que ficou em casa se sentiu muito bem, arrumou sua casa, mas muita gente também não se sentiu bem dentro de casa, porque aquela casa não trazia harmonia, ou porque não pôde mexer na casa, não pôde investir na casa. Então, a gente tem que entender que a casa é realmente, a decoração de interiores, ela é muito importante, ela tem, assim, um peso muito grande na felicidade das pessoas também, né? Nos ambientes, vocês mais do que eu, como arquitetos, sabem disso, né? Eu falo que a casa, ela tem que ser o seu melhor abraço.
né? É o abraço que você recebe todos os dias, mais do que qualquer outro abraço, né? Então, ela realmente tem que ser muito aconchegante, ela tem que trazer esse bem-estar, porque ela é uma das casas nossas, né? Eu falo que tem a casinha do corpo, o nosso corpo é nossa casa, a nossa casa é nossa casa e nosso mundo é nossa casa também, né? Isso mesmo. Então, todos esses têm que te trazer bem-estar. Isso mesmo. Temos que estar equilibrados, né? Bom, outra coisa importante para o bem-estar, entendendo essa questão do comportamento, é que as pessoas que constroem o comportamento. Então, essas tendências, ou elas vão para uma digitalização radical, como você mesmo colocou, né? E as pessoas se conectam de uma forma muito digitalizada, e isso gera também um isolamento, né? É uma experiência que muitas vezes é saudável para alguns e não é para outros, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E essa incerteza que a gente tem no cenário atual de cotidiano, de não saber o amanhã, porque essa pandemia trouxe essas incertezas, e o cenário global hoje, ele é muito incerto do ponto de vista do que está acontecendo com o clima, com a energia, a guerra. Então, eu acredito que isso tem um reflexo aí. Nós precisamos ter equilíbrio, principalmente equilíbrio nesse momento, para poder lidar com tudo isso, né? Na transformação digital, como você mesmo falou, as pessoas são mais nômades, né? Então, muitas pessoas passaram a não ter um lugar fixo, trabalhar de forma remota, e isso avançou muito as estratégias de Airbnb e de muitas startups e sourcings trabalhando muito essa questão até de construtoras voltadas a esse segmento de Airbnb, justamente para atender a esse público, que eu seria um público desse, com certeza, em algum momento da minha vida, porque eu acho bárbaro poder trabalhar de qualquer lugar, e isso traz uma experiência fantástica do ponto de vista de vida, né? Então, olha como tudo que a gente passou também abriu para transformações importantes que tem no digital uma base muito, muito relevante, né? Nós só pudemos fazer isso por conta da transformação digital. E a arquitetura e urbanismo, obviamente, também ela acompanha essa proposta de trabalhar bem essas questões, essas soluções de moradia. Eu acho que o impacto é grande, né, nas moradias. Continuamos no Brasil com essas questões de falta de oferta de moradias para todos. E essa questão de morar em ambientes compartilhados, trabalhar uma comunidade mais sustentável, vizinhanças, e essa pesquisa da IKEA, ela trouxe justamente essa questão das pessoas terem mais relacionamento com seus vizinhos, né? Isso é interessante, porque você não podia receber tanto, então as pessoas mais próximas são aquelas vizinhas ou as comunidades, né? E a gente olhou para os revestimentos também de uma forma muito sustentável, sobretudo por conta de reciclagem, porque a construção, ela traz muitos resíduos, né? Então, é fundamental essa transversalidade, como eu falei, do nosso segmento, mas a estética também está associada a uma pegada mais sustentável. Eu acho que isso também é uma transformação muito grande. Vocês que trabalham com projeto, eu acho que isso é um tema muito relevante, né? E o conforto continua sendo o lema para tudo, né? Eu até dou a dica para os meus clientes, né? Poxa vida, se eu estou usando roupas mais confortáveis, será que o móvel não precisa abrir mais espaço para as roupas confortáveis? Então, o que eu vou mexer dentro daquele armário para trazer um outro layout, um outro formato que eu possa adaptar melhor a minha situação, né? Eu acho legal, até a gente faz projetos inspiracionais com escritórios de design, e o último projeto que nós fizemos, trouxemos alguns dormitórios com cabeceiras de cama para armazenar livros, porque a pessoa está trabalhando em casa e precisa ter onde colocar. Então, um criado mudo oculto, porque não tem tanto espaço, uma cômoda oculta em que você trabalha, uma mesa de trabalho, depois você fecha a tampa e ninguém vê. Então, assim, tem muitas formas de trazer proposta de mobiliário, olhando um pouco mais o momento atual, o conforto, né? Eu acho que isso é importante também. E aí, Juliana, eu sempre falo que a gente foi empurrado a pensar como a geração Z, né?
A geração Z são a geração digital, é uma geração que vive sem carro, são os meus filhos, optam por morar em espaço menor, menos é mais, bem localizados, compartilham coisas, né? Então, a geração do compartilhamento, dividem apartamento, dividem cozinha, viajam para ter experiência. Eu acho que todo mundo está sendo impulsionado a pensar como essa geração. Eu acho que é importante a gente falar sobre a transformação no varejo. Eu falo que o varejo hoje é um varejo muito multifacetado. O varejo passa por grandes transformações através do digital. O varejo físico não vai desaparecer porque ele é necessário. Nas nossas pesquisas, fazemos 2 anuais com consumidores que reformaram e compraram móveis, e a gente sabe que a loja física é muito importante para o nosso segmento. Então, o varejo físico ele não vai desaparecer jamais. Pelo contrário, ele está sendo reforçado. E é por isso que a gente precisa muito explorar bem as experiências das lojas junto ao consumidor durante a jornada de compra de imóveis, porque é ali que você tem a formação do gosto, né? Então, a experiência positiva, a experiência bem alinhada, né? Aqui eu estou dando até um exemplo, né? Café como produto commodity, depois ele se tornou um produto em economia industrial, era torrando o café, depois um serviço, preparando a bebida, e hoje uma experiência, né? A gente fala do Starbucks como uma marca legal para a gente comentar, porque realmente trouxe muita experiência para a gente em termos de jornada, da economia da experiência, entrega outros valores, né? E aí, como é que será esse comportamento das pessoas e o que elas esperam dessas marcas? Então, essa é uma loja da Casa Bahia que atende ao público C, B2, é uma loja aqui na Marginal, em São Paulo, uma mega loja, é um shopping, é muito legal conhecer, é uma experiência muito interessante trazer uma jornada de compra agradável. Então, essa experiência, ela significa muito para as pessoas. Se você tem uma boa experiência, ela soma. É isso que define a força de uma marca, né? Então, a gente tem que valorizar no varejo essa jornada de compra positiva, né? E aqui alguns exemplos, tá? Então, startups que se transformaram, a Madeira Madeira e a própria Mobile, que são startups que trouxeram um modelo de negócio muito pautado em experiência. Eu acho que isso tem um impacto muito importante no nosso segmento, porque traz o varejo, de uma forma geral, para olhar para uma nova visão de negócios, né? E o consumidor, você vê a Telenorte, que é um home center, já com quiosques da Mobile, de móveis. Então, acho que esse olhar ele é bem positivo para mostrar que a jornada de compra ela tem uma experiência em que eu posso estar numa loja de material de construção e olhar móvel, eu posso estar no home center e olhar móvel, essa sinergia do mercado com a reforma, com a obra. Isso aparece muito forte nas nossas pesquisas, né? Tá, então, Juliana, o que acontece? O que é o gosto? Quando você acorda e quando você vai dormir, você recebe uma série de informações sobre gosto. O seu gosto há 5 anos atrás não é o gosto que você tem hoje. Então, a gente tem um trabalho, a gente vai lapidando o nosso gosto. E a Tendere, ela nos coloca que o Brasil é um país que tem 4 gostos que são muito parecidos. Esses gostos representam o quê? Pessoas que têm algo em comum. Então, seja na moda, seja na forma de pensar, seja nas escolhas de como consumir produtos. E aí nós temos 4 tipos de gosto que, então, resumem a população brasileira. Um deles é o pop tropical. Então, quem é esse consumidor? É esse consumidor que gosta de excesso de elementos, trabalha bastante com materiais e cores, valoriza muito as raízes populares, e nós somos um país de muito regionalismo, né? Trabalha muito com opulência, com exuberância, com uma decoração bastante poderosa, maximalista, que a gente chama, então mistura, né, a decoração, mas bem dosada, né? Obviamente, com o apoio dos arquitetos, isso se torna um ambiente bem agradável. Então, esse é um gosto que a gente vai tratar aqui, porque são os gostos que inspiram a decoração, é comportamento. Então, comportamento vem antes da decoração. Então, por isso que a gente falou até agora de macro tendências, que é comportamento, são pessoas,
São influências do mundo, do cenário, de uma série de valores que influenciam a microtendência que é a decoração, tá? Então, a gente vai dar um zoom na decoração, depois que a gente passar por esses comportamentos aí de grupos de gosto. O latino urbano, quem é? Né? A própria palavra latino urbano, ela já é uma mensagem bem direta, essa ousadia latina, mais como cosmopolita, mais urbano das cidades grandes, então aceita muito ousado, tem muita novidade, transita nas informações nacionais e internacionais de produto, mercado, gosta de arquitetura, gosta de moda e tem essa estética até um pouco internacional, então constrói melhor as suas estéticas, né? E esse é um grupo bem interessante também, eu acho que pega bastante as grandes cidades do Brasil. O carioca é um grupo de gosto que eu falo que reflete bem o Brasil litorâneo, o praiano, e o Brasil ele é regional, mas a gente tem uma grande área litorânea. E a gente fala muito da tendência, porque às vezes você faz as pesquisas fora, vou lá para Milão, vou para uma feira na Europa, vou para uma feira na Alemanha, meus fornecedores trazem as tendências, mas nem sempre é aderente. É por isso que a Tendere trabalha muito as tendências do hemisfério sul, que são tendências tropicais, porque nós somos um país solar. Então, muitas vezes, o que está acontecendo lá na Finlândia, na Escandinávia, ela não tem aderência no nosso país. Então, a gente não deixa de olhar, segundo a Tendere, para as capitais criativas, mas a gente olha para aquele clima que tem aderência com o nosso país, que é tropical, né? Então, o carioca tem muito essa coisa da good vibe, uma decoração muito casual, são pessoas, consumidores, que vivem com menos, com algo mais simples, descomplicado, é bastante solar e tropical, é aquele praiano chique casual, bem charmoso, e tem muito essa conexão com a natureza, como a gente conversou, né? E o último gosto aqui é o sofisticado. Esse é bem o que a palavra diz, né? Reflete um consumidor que trabalha muito a imagem de um design de interiores bem consciente, transita muito entre arquitetura, música, cinema, arte, né? Experimenta inovação, trabalha uma coisa mais pensada na hora que adquire os seus produtos. Então, além de ele ter um gosto mais refinado, ele exige mais dos materiais, dos acabamentos, até do varejo, é um varejo muito mais qualitativo em termos de informação, né? Então, acho que entendendo um pouco esses 4 grupos de gosto, a gente pode olhar um pouco a microtendência, como esse comportamento influencia a decoração. Então, a gente chamou aqui de tendência criativa. Nós temos 4 tendências criativas que pautam o lançamento dos nossos produtos. A primeira delas chama cores e nostalgia. Então, aqui já pelas cores, né, você vê que é festa, brilho. Né? Eu entrei na loja da Arezzo outro dia, era toda ela, sandália, bolsa, toda nesses tons. Então, eu faço uma transversalidade com moda, porque a moda e a decoração, ela vem antes do mobiliário, né? E como a gente estuda a superfície, eu acho importante a gente olhar para isso. E a própria arquitetura, né? O que a gente viu na Revestir. Então, você viu muito brilho. E a nostalgia é trazer algo assim, uma lembrança, uma herança, algo da família, do passado. Então, você trabalha não só a cor, também como contraste, brilho, né? Acho que são ambientes muito alegres, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui para poder mostrar um pouquinho para vocês o que se valoriza, o veludo, as cores, a natureza em si, e também, deixa eu ver se ele passa aqui um pouco mais de velocidade, valoriza também essa coisa da nostalgia, então, ambientes que têm uma certa robustez, né? A minha avó tinha um espelho francês igual a esse, maravilhoso, todo dourado, né? Então, a gente traz a laca metallic, que é uma linha da Eucatex, que tem muito essa superfície, não só perolizada, mas também metálica, que reflete luz. Então, é bem interessante você olhar também para o mobiliário, e isso é o nosso trabalho, e transitar numa coleção que traga essas superfícies que também conversem com essas microtendências, né? Então, a gente selecionou alguns MDFs Laca DL, alta definição e metallic, selecionamos também o BP, que é um painel nosso também
de melamina, e o Perfect, que é um produto mais voltado ao segmento popular, mas que também olha para a moda, olha para a decoração, os consumidores estão muito mais exigentes, e aí transitam na classe A, B e C, que são as classes hoje brasileiras que consomem, né, trazendo as ideias aí do decor. Aqui você vê muito essa nostalgia das cores, da floresta, né, nos tapetes, o verde, as madeiras. Nós estamos apresentando a Peralba Rosa, que é uma madeira lindíssima, valorizando a madeira brasileira, né, o contraste com couro. O mercado brasileiro é tropical, né? Então, principalmente o norte e nordeste são os estados que mais gostam das cores, né? E aí você vê como que a madeira pode transitar, né? Tons médios, um pouco escuros, o Frejó escuro no BP, o Nogal Manchester no Perfect. Então, são madeiras mais solares, né? Elas transitam muito bem nessa micro tendência do decor, né? Aqui, quando a gente fala de nostalgia também, você trazer um pouco da essência do mobiliário mais antigo, das cores mais antigas. Então, o rosa e o verde, né? Mais retrô, verde belágio, e aí transitam aí com uma pitada aí de metálico. Então, papel de parede, que é maravilhoso, né? Traz as cores da natureza, valorizando a biofilia, né? Que é esse assunto, que é trazer a natureza para dentro da casa, né? Então, transita muito bem. Agora nós vamos falar de uma outra microtendência que influencia o decor, que a gente chamou de Futurist Glow, que tem muito a ver com brilho, né? E o universo tecnológico, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, o cenário digital, de certa forma, está influenciando muito a moda e os novos materiais. Então, é muito vínculo com a tecnologia, produtos antibactericidas, internet das coisas, né? E as cores, elas acompanham um pouco essa tendência. Então, aqui você já vê muito o cinza, os tons metálicos, o argento, o prata, e aí a pitada do brilho ensina as superfícies, né? Então, tons, a graduação da paleta é muito dos cinzas, do carbono, mas aí sempre vai ter o toque do brilho, dos produtos mais brilhantes, e aí vem um pouco desse toque da cor, imitando o brilho do vidro, né? Ele é translúcido, é esse futurista, né? E aí a combinação das cores das chapas, dos painéis MDF, MDP, eles transitam nessa leitura desse perfil de decoração, né? Aqui você vê também essa questão da moda e da arquitetura, que também está muito evidente, e como eu falei, primeiro vem a moda, depois a arquitetura, a decoração e depois o design do móvel. Então, quando a gente olha para isso, que madeira a gente se apropria, então o nórdico combina muito bem com os nossos lançamentos. Temos 2 lançamentos top, um é o Sand Oak, que é esse tom de cerâmica, que está muito inspirado na arquitetura, são os monocromáticos, né? Nas últimas cores ficou bem evidente essa questão dos monocromáticos, do tom sobre tom, e o Grey Sky, que é esse tom de azul céu, que é maravilhoso, que acalma, né? Eu acho que isso também traz um conforto maior. Quer dizer, a gente olha a natureza, mas olha para dentro daqueles materiais que você tem mais sensibilidade. E o próprio vidro, né? Como translúcido, vidro brilhante, que reflete, enfim. É um cenário bem bacana para a criação das superfícies e do mobiliário. Né? Aqui o Sand Color, né? Então, esse tom mais rosado, e nós estamos lançando o Natural Oak, que é essa madeira bem natural, né? Então, você tem luz, você tem brilho, mas você tem esse brutalismo do que é natural, que é uma madeira mais natural, em que valoriza mais o veio, e essa mistura, né? Então, esse ambiente, assim, trabalhando com essas cores, assim, é muito bonito, né? Eu acho que a decoração, ela traz, assim, uma flexibilidade de criatividade muito grande, é por isso que as coleções, elas são bianuais, né? Para que a gente possa ter tempo para estudar o mercado e para lançar esses produtos. Né? Vamos falar do Natural Pop, porque o Natural Pop é o grupo de gosto carioca. Eu acho que aqui é bem aquele grupo de gosto que adora ficar dentro de casa, então tem muita relação com fazer tudo na casa, cuidar da horta, olhar para o tempero, reunir a família, valorizar muito aquilo que é simples, mas ao mesmo tempo
ter um tempo para você mesmo dentro do seu espaço é aconchegante. Então, você já percebeu a mudança das tonalidades, né? Essa paleta de cores não é aquela paleta alegre, criativa, mas é uma paleta mais intimista, mas, assim, remete muito a uma conexão com a natureza. Então, aqui a gente tem, no próximo slide, um pouco da casa do carioca, vamos falar assim, entre aspas, do carioca mesmo, né? Uma casa mais despojada, né? Então você vê muito a cerâmica presente, uma coisa com menos elementos, e aí trabalha bem a biofilia, que são as cores, o verde, o rosa, tudo muito suave. Essa madeira peroba rosa é lindíssima, né? A hora que vocês conhecerem fisicamente essa madeira, vocês vão ver como ela é muito natural. Eu acho que um outro aspecto importante é valorizar as madeiras brasileiras, né? Não olhar para as madeiras de fora do país, que muitas vezes é isso que acontece nas tendências. A gente vai lá para Milhão, vai olhar a madeira da Itália, e a gente tem as nossas madeiras aqui para serem preservadas e valorizadas também dentro do uso da decoração. Então, a gente está com essa proposta de design de superfícies lindíssima, tanto para MDP-BP como para MDF-BP. Aqui vocês veem também esse estilo muito de trazer tramas, palhas, materiais naturais, o ripado na parede, no teto, no piso, né? Então, essa madeira natural oak, ela é bem clean, ela é bem lavada, ela é bem suave. E aí, quando você trabalha com as combinações do sand color, que é um tom de cerâmica, junto com o cinnamon, que é um tom também bem neutro, nude, aí a pegada da madeira, assim, ela fica muito, assim, um ambiente muito aconchegante, que é muito a proposta desse grupo de gosto carioca, né? E aqui, também um outro elemento, né, que traz muito esse conceito das madeiras trabalhadas no ripado, né? Então, isso é algo que já foi para o segmento A, depois desceu para o segmento B, e só para você ter uma ideia, Juliana, já está no segmento C. Então, popular, eu acho bacana, porque quando a tendência, ela desce em cascata em todos os segmentos, isso significa que ela se consolida e a vida útil dessa tendência é maior. Ela não é uma moda que veio passar, não, ela veio para ficar porque ela desceu em cascata em todas as classes sociais em termos de preferência e gosto na decoração. Esse é um exemplo. Então, transita bem as madeiras em tom médio, madeiras mais solares, madeiras escuras e quentes, né? Mais ou menos alguns ambientes a gente quer trazer para você. E, por último, aqui é o que a gente chama do consumidor com gosto sofisticado. A microtendência na decoração é esse estilo mais vintage tech. Vintage porque a gente chama que tem um gosto mais refinado, mas é curiosidade para olhar o futuro, ver o que está por vir. Então, sabe transitar muito bem entre referências dos anos 70 e 80, mas também tem um mix divertido. É o que eu chamo de samplear. Samplear na música é quando você pega um trecho de uma música com um pedaço de um trecho de uma outra música e cria uma melodia. Aqui também é um pouco isso. Pega esses elementos, cria uma melodia do antigo com o novo. Então, são elementos opostos, né? Mas trazem glamour, arte, misturam as coisas. Então, acho que é algo interessante para mostrar inspiracionalmente. Aqui é um exemplo. A gente está mostrando aqui o MDF Galáxia, que é metalizado, também transitando com cores, né? Então, você vai ver que tem muito veludo, mas mesmo assim você tem um requinte na decoração, um olhar para a parede, para o mobiliário, para as peças isoladamente, né? Eu acho que tem bem essa pegada do vintage, mas também tecnológico, como o nome diz, vintage tech. Aqui é, obviamente, influência da Bauhaus, influência de grandes designers, né? Le Corbusier e tantos outros, trabalhando muito formas mais modernas, geométricas, né, as cores, né, primárias, né, o azul, o vermelho, o amarelo. E aí os ambientes bem despojados, né? Então você percebe assim que cada peça é única, né? Você percebe elas isoladamente o seu valor. Então acho que esse grupo Vintage Tech, ele olha porque cada peça tem a sua história, né? Então a gente está trazendo aqui o lançamento, que é o Nogal Leonardo no laca, é uma laca que tem brilho, então ela é muito sofisticada, muito bonita, e aí as cores vêm para dar o toque
e a combinação. E aqui um outro exemplo, né? Como eu falo, a gente vai ver muito a Missoni e empresa do ramo têxtil agora em Milão, né? Trabalha muito as cores, as geometrias, né? A linearidade, os móveis mais baixos, que isso também é uma tendência, já vem vindo, né? Dos sofás mais baixos, as camas mais inspiradas no estilo japonês, e as cores aqui são cores bem suaves, transitam aí uma pegada da madeira mais natural, como a peroba rosa, um ambiente com paredes mais brutalistas, semi-acabadas, enfim, dá um ar diferente, mais vintage, mas ao mesmo tempo tecnológico, né? Então, esse era um pouco dos ambientes que a gente queria mostrar, e para encerrar, entendendo a nossa coleção, então, quando a Eucatex lança as suas coleções, a gente trabalha muito a inserção dessas microtendências, analisando o comportamento, isso tem que ficar muito claro, o que é o cenário global, o que são os grupos de gosto brasileiros, o que impacta nos design de interiores, e aí todo esse universo lançamos os nossos produtos, e é o que vocês vão conhecer aqui nas nossas paletas aí de cores, né? Tanto na melamina como na laca, e também a gente tem lançamentos no MDP. Esperar passar aqui o slide, que são essas cores que a gente traz do MDF para o MDP. O MDF ele transita bastante na indústria, mas principalmente na revenda madeireira, através do profissional de marcenaria. E na indústria, o mobiliário seriado também, estamos com esses 4 lançamentos aí, para poder trabalhar aí nesse segmento forte, que é o móvel seriado. E estamos, no popular, fazendo um trabalho muito legal, estamos lançando 5 cores, porque a gente entende a tendência dos planejados inspiracional para o popular, e as cores, elas transitam muito na caixa do móvel. Então, o móvel unicolor, mais presente no mercado popular também. Então, desenvolvemos 5 cores, o cinnamon, o verde amalfi, o grey sky, o rosa e o sand color, e estamos fazendo esse trabalho agora, junto aos nossos clientes, justamente para trazer um pouco esse conceito da cor para a caixa do móvel, uma cor que está mais alinhada com o momento atual, com toda essa história que a gente está contando aqui para vocês. E esses são os lançamentos do ano passado, que estamos reforçando na combinação com essas cores, então madeiras solares, escuras, tons claros, castanhos, né? Sempre que nós trabalhamos as nossas coleções, no MDP Perfect, que é um produto muito voltado ao público CB2, a gente trabalha a madeira, mas também unicolores, né? E é isso que eu queria passar de mensagem para vocês, Juliana. Foi maravilhoso, Andréia. Tô aqui encantada. Muita informação, né, para a gente pensar, para a gente concatenar as ideias, né, e em diversas camadas, na verdade, né, porque a gente está aqui falando da Eucatex especificamente, né, o que essas macro tendências e micro tendências trouxeram de novo para os produtos da Eucatex, mas eu acho que também a gente tem que fazer uma reflexão para a empresa de marcenaria, para os arquitetos, né? Porque não são só os produtos que estão mudando. A forma de atender as pessoas, ou seja, o serviço também está mudando, né? Então, é bastante coisa, assim, para a gente refletir e aplicar, né? No nosso atendimento, no meu caso, na forma de projetar, na forma de conseguir atender os nossos clientes, os marceneiros, as mesmas coisas, né? Então, acho que todo mundo junto, a gente consegue chegar lá, né? E o mais interessante é assim, quando a gente chega numa feira, a tendência, na verdade, já foi estudada, né? Ali já é um produto concretizado. A tendência já foi estudada 2, 3 anos atrás, né? Isso é muito importante, né? O que a gente fala do Zeitgeist, o espírito do tempo, né? A gente olha antes. Eu tenho essa amiga minha que eu vou encontrar em Milão, a Fá, beijo para você, Fá Maioli. Ela sempre falou para mim que começa na Bienal de Veneza, né? São as ideias, é a arte, né? O artista. Eu também sou artista plástica, por isso que eu posso falar assim que o conceito da arte ele é visionário, né? Então a criação ela tem um início. Quando a gente está na feira Formobile, o que vocês vão ver lá realmente já são os produtos, eles já nasceram, já se concretizaram, né?
E é legal contar essa história, saber por que a gente lançou aquela cor. Não é uma história assim, eu achei bonito e lancei. Você tem um caminho a percorrer, né? Então, para onde a gente olha, por que a gente olha, por que é importante esse trabalho com a Tendere, por que ela nos apoia, por que a gente olha a pesquisa, a gente faz pesquisa de mercado, por que a gente transita muito nas feiras nacionais e internacionais, a gente recebe muito recurso dos nossos fornecedores, é porque não dá só para a gente achar que é bonitinho e colocar na feira e vai lançar o produto. Eu acho que entender melhor o conceito da macro e micro tendência traz mais valores e também mostra para os nossos clientes a importância de se valorizar outras coisas, né? Eu acho que a mensagem também é essa, né? Gosto muito da Fá, Andréia. A Então. Fá me ensina muito. Você conhece ela? Que bom. Ela trabalhou comigo na Eucatex. E depois ela foi para a Itália. E essa história do Zeitgeist é décadas, né? Você chegar, né? Resumindo tudo isso, assim, você está falando de décadas, né? Então, por isso que eu acho primoroso esse seu trabalho, né? De trazer isso para a gente mastigadinho, porque no fundo, eu acho que o trabalho de vocês é entender as coisas que nem a gente entende, mas que a gente já está fazendo. É enxergar coisas que já estão aqui dentro e explicitar, né? Então, eu acho que tem muito valor e que a gente realmente tem que ficar muito atento para conseguir atender todos esses anseios, essas novas necessidades, né? E você vê que o grupo de gosto no Brasil, a gente trabalha com 4 grupos, né? Obviamente teriam muitos outros, né? Mas a gente tem que escolher até para poder criar as nossas microtendências nas coleções. Mas é isso, eu acho que era a mensagem que a gente queria passar com o Eucatex, os nossos painéis MDF MDP. Eu agradeço muito aí a participação com você, Juliana. Estarei na feira circulando. Em qualquer momento, vamos nos conhecer pessoalmente, tá bom? Com certeza, foi ótimo, Andréia. Muito obrigada. Agora, uma última coisa: como que o pessoal encontra os produtos da Eucatex, redes sociais da Eucatex, para a gente ficar sempre ligado nas macro tendências e micro tendências? Nós estamos no Instagram, né, como Eucatex e como MDF. Eu acho que ali a gente trabalha muito essa informação. Então, quem tiver no Instagram, com certeza, acompanhando a Eucatex, vocês vão saber todas essas informações, os lançamentos de produto, nosso site e principalmente o Planeta Eucatex. Nós vamos estar com novidade para a Formobile. Ali vocês vão ver apartamento compacto e um apartamento maravilhoso. Enfim, não vou contar todas as novidades aqui, mas a realidade virtual vai estar presente, então, na Formobile também. E vamos aí, estar sempre junto, aí apoiando todos os arquitetos, os nossos clientes, o profissional de marcenaria nas necessidades dele. E coloco-me à disposição aí para um contato futuro. Muito obrigada, Andréia. E, gente, então, este foi o 9º episódio. Aguardo vocês na próxima. Um beijo.